Boa tarde. Esse é o primeiro webinário do IEAC, do Instituto de Estudos Avançados e Convergente da Unifesp. E eu quero iniciar agradecendo ao professor Dr. Ivo da Silva Júnior, que é o presidente do IEAC, a professora doutora Maria Lúcia Formigoni, vice-presidente, e a Tamires Barbosa, pela ajuda que ela nos deu, né, e o incentivo para que a gente construísse esse webinário, com um tema bastante interessante. Eu, enquanto representante do Grupo de Estudos e Pesquisa do IEAC, escolhi o tema em função de ter a minha vida toda trabalhado com crianças e adolescentes e julgar, né, que estar falando da orfandade da Covid e do cartografia imigratória latino-americana é extremamente significativo e instigante para a gente, né? Dois temas que convergem com a situação pandêmica, né, atual. E para apresentar esses dois temas, nós temos a doutora Andréa de Souza, que é da Promotoria da Infância e da Juventude da cidade de Campinas, além de mestra, né, em filosofia e mestra também em Direito das Crianças e do Adolescente. O professor Dr. Rubens Lacerda de Sá, meu colega da Unifesp Guarulhos, né, de longa convivência, de debates e de outros debates, né, que é linguista, que é doutor em Linguística Aplicada, e como nossa mediadora, né, que vai conduzir os debates, a professora doutora em Psicologia Escolar da Aprendizagem e Desenvolvimento Humano, Catarina Decome Pocker. Então, a nossa agenda do dia, ela parte, né, de uma fala do professor Rubens, depois da doutora Andréa, e a gente solicita para vocês que coloquem os comentários, né? E, ao final, a mediação será feita pela Catarina, né, pela professora doutora Catarina, que vai estar lendo essas mensagens que vocês colocaram e está traduzindo em forma de conteúdo para a gente estar alinhavando o que foi apresentado, né? Então, a palavra é sua, professor Rubens, à vontade. Obrigado, Amália, pela oportunidade, né, de poder estar aqui com vocês, de conhecer o trabalho do IEAC, né? Obrigado também pelo convite, né? Pela surpresa do convite, né? Porque de poder compartilhar um pouquinho do que eu venho fazendo nos últimos anos e do que pretendo continuar fazendo agora nesse novo cenário de pandemia que estamos atravessando aqui, né? Então, gostaria muito de agradecer a você pela lembrança e pela oportunidade de estar aqui. Agradecer também a professora Andréa, né? Certamente vou aprender bastante com ela aqui. A Catarina também, que vai mediar esse bate-papo conosco, e também, como você comentou, ao professor Ivo, pela oportunidade, que certamente foi um assunto conversado entre vocês, né? Na verdade, durante a minha conversa aqui com vocês, né, eu pretendo traçar um breve panorama de algumas pesquisas que eu venho realizando ao longo dos anos em torno dessa categoria migrante, né? O meu foco central, a categoria central das minhas pesquisas, elas giram em torno dos migrantes. Então, a minha intenção, a minha ideia nesse bate-papo é falar um pouquinho de algumas pesquisas realizadas no passado, algumas pesquisas que eu tenho atualmente realizado e algumas pesquisas futuras, que eu acho que essas estão um pouco mais vinculadas ao propósito do IEAC, algumas pesquisas
iminentes que estão já em fase de implantação relacionadas a essa categoria migrante, e agora nessas pesquisas futuras em fase de implantação temos aí a questão da pandemia, né? O meu trabalho com os migrantes tem início há 12, 13 anos atrás. Então, eu já posso ousar dizer que tenho realizado alguma etnografia, né, com os migrantes, especificamente na cidade de São Paulo, tem sido o meu maior foco desde 2010, na cidade de São Paulo, embora, vez por outra, eu transito por outros espaços geográficos também, mas o meu trabalho, ele é um trabalho etnográfico, já há 12 anos, e pretendo seguir por mais alguns à frente, né? Trabalhando com os migrantes. Eu iniciei esse trabalho, o meu foco central inicial era com os migrantes bolivianos em São Paulo, mais especificamente numa região de São Paulo, no bairro Bom Retiro, em São Paulo, né? Que é o bairro onde morei durante muitos anos. Quer dizer, ainda tenho minhas raízes no bairro Bom Retiro, né? Dei uma saidinha agora no meio dessa pandemia para outras atividades pessoais e acadêmicas, né? Mas a minha base ainda é ali o bairro Bom Retiro, em São Paulo, que tem uma comunidade de migrantes bolivianos e também migrantes paraguaios bastante expressiva, bastante significativa, né? Mas, à medida que eu vou falando, eu vou tentar demonstrar para vocês que eu tenho lidado também com migrantes ao longo de diferentes momentos, diferentes pesquisas, tenho lidado com migrantes em outros espaços migratórios também, inclusive nesse que estou aqui, que comento em breve com vocês, né? Então, a comunidade central, a que dá origem a esse interesse etnográfico pela condição dos migrantes é o bairro Bom Retiro, em São Paulo. E o início da minha pesquisa, eu tinha interesse em fazer uma pesquisa há uns 12 ou 13 anos atrás com os migrantes. O meu foco, naquela ocasião, embora isso à época não fosse tão claro para mim, mas o meu interesse era o acolhimento, né, desses migrantes, como acontecia o acolhimento desses migrantes, já que, de uma certa forma, eles tinham acesso, porque ingressavam no país, chegavam ao Brasil, mas como era que o acolhimento era materializado e, principalmente, pensando na escola, na educação infantil e na educação fundamental, com os adolescentes, jovens adolescentes, né, como era o acompanhamento desses migrantes na escola aqui em nosso país e, como disse, especificamente naquela região do estado de São Paulo. E essa inquietação ela surgiu exatamente pela experiência com um casal boliviano que, por já ter algum trato com eles, já ser conhecido da comunidade, me convida um sábado à tarde para ir à casa deles. E quando eu chego lá no sábado à tarde, depois do almoço, que era geralmente o horário que eles têm um pouco mais de tranquilidade do trabalho, eu encontrei tanto o pai quanto a mãe chorando muito, descontroladamente, porque eles tinham, à época, um filhinho que estava na escola, na educação infantil na escola, e eles haviam sido convidados à escola o dia anterior e tinham recebido a imposição, eu posso dizer assim, da escola, de que eles, pai e mãe, deveriam falar português brasileiro com essa criança na educação infantil, nós estava na primeira série, em casa, para que essa criança aprendesse português e na escola ele usasse o português. E o desespero dos pais é que o pai, ele falava uma língua indígena, a língua materna dele era essa língua indígena, o Aymara, boliviano, e a mãe falava o espanhol. Nenhum dos dois conseguiam falar português, porque embora vivessem no Brasil já há alguns poucos anos, mas o português que eles conheciam era o português de supermercado, de feira e de trato com as pessoas que davam trabalho para eles, que eles trabalhavam em casa com costura. Então, aquela tarefa de ter que falar português agora com o filho, criança, na escola, para eles aquilo era um tormento, eles não conseguiriam. Inclusive, eles estavam
desesperados, porque se essa era a condição para estar no Brasil, eles não iriam conseguir estar no Brasil, mas também não conseguiriam voltar para a terra deles, porque eles não teriam como se sustentar e sustentar a família. Então, a partir desse evento, que eu percebi que a escola desempenhava um papel importante, quer para incluir ou mesmo para excluir esses migrantes, essas crianças na escola. Então, esse foi um evento que despertou meu interesse para retornar à pesquisa. Eu já tinha estado anos antes na academia, mas nesse momento eu estava fora da academia e decidi voltar, né? Decidi agora estudar e pesquisar o tema, inclusive à época fazendo mestrado e doutorado, que naquela época eu não tinha, no ano 2008, 2009. Né? Muito bem. E depois, quando eu comecei a informalmente conversar com outros bolivianos que pertenciam a essa comunidade, eu comecei a conversar com os jovens também sobre o tema, e esses jovens, eles, quando estavam conversando comigo, eles falavam em português, mas eles falavam um português muito misturado com a língua aymara ou quechua, que era falada na Bolívia, ou com o espanhol. E, aos poucos, esses jovens eles foram me relatando que eles enfrentavam muitas experiências negativas na escola, porque eles entendiam que eles não falavam nem o português, que se fala no Brasil, e também não falavam a língua dos pais corretamente. Então, eles estavam ali num entrelugar em termos de uso de língua, e se sentiam excluídos por isso. Então, esses jovens eles se sentiam excluídos na escola e se sentiam excluídos também dentro da comunidade. Inclusive, na minha primeira pesquisa, eu tenho um relato de um jovem contando sobre isso quando foi visitar a sua família na Bolívia. E depois fui conversar com adultos também, e os adultos também trouxeram à minha atenção a questão de como isso mexia com a subjetividade deles, com o ser deles, em termos ontológicos aqui, né? e como eles se sentiam invisíveis na paisagem da cidade. Embora a cidade tinha uma paisagem, a cidade ela existe, ela tem uma lógica de funcionamento, mas eles eram invisibilizados. Isso fazia com que eles, inclusive, adotassem uma postura corporal diferente, né? Uma postura corporal que estava associada à língua deles, né? Dentre as coisas que eu descobri. Bom, entendendo isso, então, eu decidi realizar essa pesquisa. A primeira pesquisa não foi feita na escola, porque eu percebi que o problema mais pulsante estava com os adultos e os jovens adolescentes, que precisavam ser ajudados até num processo quase psicológico, né, de terapia mesmo, a entender que eles tinham um lugar na sociedade, que eles haviam recebido acesso à sociedade, à comunidade, eles poderiam transitar na sociedade. Então, a primeira pesquisa foi em torno dessas pessoas, desses jovens e desses adultos, especialmente, né? O que resultou num trabalho, num livro que foi publicado em 2016, foi publicado fora do Brasil, e agora eu estou trabalhando já na atualização e na nova edição desse livro para lançar no Brasil ainda em 2022, se possível, 2023. Né? Depois dessa experiência, eu fui trabalhar numa universidade federal, numa cidade de Minas Gerais, e lá eu encontrei um problema parecido, porque eu fui trabalhar no departamento de internacionalização, já que o meu doutorado era nessa temática, envolvia essa temática, e encontrei uma problemática parecida com os alunos internacionais dessa universidade, os alunos que vinham de outros países estudar nessa universidade, especialmente os latino-americanos e os africanos. Então, novamente, nós oferecíamos o acesso a essas pessoas ao país, não era realizada efetivamente uma ação de acolhimento e também não havia acompanhamento. Então, ali desenvolvi um outro projeto de pesquisa e também de extensão na universidade, pensando nesses estudantes internacionais. Ato seguido, realizei uma outra pesquisa, essa já foi a minha pesquisa de doutorado na Unicamp, que foi um doutorado em Linguística Aplicada, eu sou linguista, então todo o meu trabalho está relacionado com a questão de língua, direto ou indiretamente, e no doutorado, eu já, olhando ainda essa questão dos estudantes internacionais dentro da universidade, eu ampliei um pouco o escopo
para entender se os problemas enfrentados pelos migrantes latino-americanos e depois pelos migrantes africanos na universidade também eram enfrentados por outros migrantes que estavam aqui no Brasil e numa condição diferente, estavam agora estudando, muitos deles, stricto sensu, mestrado ou doutorado numa universidade brasileira, de ponta. E agora, nesse momento da minha pesquisa, eu trabalhei com orientais, especialmente chineses, e trabalhei também, fiz questão de incluir na minha pesquisa estudantes internacionais vindos da Europa, né? França e Espanha, e também latino-americanos. E exatamente o problema se repete. Nós oferecemos o acesso, pouco acolhimento e acompanhamento quase nenhum. E as violências que essas pessoas continuavam sofrendo na universidade, mesmo esses alunos que vinham de países como a Europa, por exemplo, não eram muito diferentes das violências que os latino-americanos sofrem na sociedade. A diferença é que, na minha pesquisa inicial com os migrantes bolivianos, lá no bairro Bom Retiro, a gente estava falando de uma comunidade, de uma sociedade em sentido mais amplo. E na universidade, eu estava falando de uma sociedade mais restrita à universidade, mas que as violências elas se repetiam. Evidentemente, se escondiam atrás de uma infinidade de discursos que sustentavam estereótipos, que sustentavam e promoviam preconceitos e que geravam ações discriminatórias, ações xenofóbicas, de violências e de agressões contra essas pessoas que são migrantes, seja migrante por uma questão de mobilidade acadêmica, no caso da universidade, seja migrante por uma questão de sobrevivência quando vinham ao Brasil para trabalhar, para poder conquistar o que desejavam na vida, né? Enfim, são os migrantes nesse sentido. Terminada essa pesquisa de doutorado também já está aí trabalhando para se tornar um livro. Depois, no pós-doutorado, eu realizei uma outra pesquisa, voltei de novo a estudar a questão dos migrantes bolivianos e voltei para o projeto original, a semente original, que eram as crianças migrantes bolivianas na escola. E aí, no pós-doutorado, realizado na Unifesp, junto com a professora Sueli Fidalgo, começamos um projeto junto a uma prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação de uma cidade no entorno de São Paulo, que tem lá um grupo bastante representativo, significativo de migrantes bolivianos, venezuelanos, ou migrantes de vários lugares da América Latina e de outros países, como Haiti, Síria e Líbia e outros lugares, que também haviam recebido acesso ao país inicialmente, depois o acesso à escola, porque a legislação nos garante isso, mas com poucas ações efetivas de acolhimento de fato e muita dificuldade no acompanhamento. A diferença é que nessa Secretaria Municipal de Educação existe uma mobilização em toda a secretaria, partindo da gestão, de acompanhar de fato e incluir de fato essas crianças migrantes no cenário ou no contexto educacional de fato, né? Mais complexo, evidentemente, mas dentro do contexto educacional. Então, nós começamos a desenvolver no ano 2020 e seguimos pelo ano 2021 e estamos avançando pelo ano 2022 com ações efetivas para incluir essas crianças migrantes que, como todos os brasileiros, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, também são afetados pela pandemia, são afetados pela condição financeira, são afetados por desastres naturais e uma série de outras intempéries que precisam lidar além da sua condição migratória, né? E essa atividade, ela resultou num projeto de extensão e num projeto de pesquisa que ainda está em andamento, envolvendo agora essas crianças migrantes nesse contexto, nessa região específica. Numa outra cidade da região metropolitana de São Paulo, junto com a professora Sueli, nós estamos concluindo a orientação de uma tese de doutorado, em que o orientando ele trabalha também com as crianças em situação de vulnerabilidade social, crianças migrantes bolivianas, só que na pesquisa, sob nossa orientação, esse colega, esse pesquisador, ele está investigando, ele está trabalhando, né? Qual é a relação da escola, como é que a escola, junto com os pais, conseguem, de fato, desenhar um projeto, uma plataforma de acolhimento para essas crianças na escola.
Então, a pesquisa, ela contempla as crianças, contempla a escola, especialmente os professores dessas crianças e os pais dessas crianças. Então, o doutorando, que está em fase de conclusão, ele tenta olhar de forma mais holística a condição dessas crianças e agora durante a situação da pandemia também, né? Também uma outra pesquisa paralela, estou orientando um mestrando que o objetivo da pesquisa dele é uma pesquisa que na minha área, né, nós chamamos de estado da arte, mas que na área da saúde ela tem uma configuração muito parecida ao que se chama na saúde de revisão sistemática, mas o que nós temos feito é olhar, durante o período da pandemia, quais são os documentos que o Ministério da Saúde emitiu, que documentos existem promulgados, publicados pelo Ministério da Saúde em relação à pandemia e quais desses documentos, em algum momento, eles contemplam a condição dos migrantes e contemplam mais especificamente ainda os migrantes em idade escolar, as crianças, os jovens e os adolescentes, e se há, e como é desenhado alguma política do governo federal, especificamente do Ministério da Saúde, e vamos esbarrar um pouquinho também no Ministério da Economia, se há nesse desenho alguma política que contemple esses migrantes que estão no Brasil e que se tornaram, durante a pandemia, arrimos de família, né? Perderam a principal, a pessoa envolvida, a pessoa que capitaneava o rendimento da família. Se há alguma política em nosso país voltado para isso. Nós estamos desenhando essa pesquisa. Lógico que estamos olhando, como, evidentemente, pensando na educação e pensando na minha especialidade de pesquisa, que são os estudos de língua, linguagem e a linguística em si, estamos olhando como é que as relações elas acontecem a partir dessas políticas, se elas são de fato efetivadas ou não, se há uma relação de poder envolvida ou não, como isso acontece por meio dos discursos ou não nesses documentos. E uma outra pesquisa que também estou orientando, ela está associada ao desenho de um aplicativo para ajudar essas crianças a serem melhor incluídas na escola por conta da questão da língua, né? Bom, esses projetos que eu tentei relacionar brevemente para vocês são projetos que passados, presentes, e eu tenho alguns projetos também em fase de implementação. Por exemplo, temos agora um projeto que acabamos, eu e um grupo de outros pesquisadores do Brasil, da Colômbia e da Europa, né, da Finlândia, acabamos de submeter um projeto com solicitação de financiamento, cujo foco é o desenho de um programa de educação docente voltada para as necessidades educacionais de alunos e crianças em situação de vulnerabilidade através do digital, através da tecnologia, com o uso da tecnologia, né? E como isso também pode ser apoiado por empresas nesse sentido. Então, esse é um projeto em fase de implementação que eu comentei no início. Também temos um outro projeto que envolve agora as pessoas em situação em privação de liberdade, porque existe uma legislação que diz que essas pessoas em privação de liberdade, se elas receberem se for desenvolvido algum projeto de cunho educacional com essas pessoas, eles podem ter remissão de pena, e lá tem toda uma legislação sobre isso. Então, há um projeto também que estou trabalhando esse já está aprovado, que é como é que isso pode ser aplicado aos migrantes que estão em situação de privação de liberdade também em nosso país. E, por fim, um último projeto, que é o projeto que dá título para essa fala, né, que é uma cartografia latino-americana da condição dos migrantes. Essa cartografia, o meu objetivo é olhar os discursos que circulam tanto no mundo virtual, através de blogs e sites institucionais ou não, como os discursos da vida real, então, conversando com migrantes em situação de vulnerabilidade social, como é que esses discursos, eles contribuem para a inclusão ou não desses migrantes. Eu penso em América Latina, por ser uma região geograficamente cheia de cicatrizes, situação de vulnerabilidade social, porque são excluídos por uma infinidade de ideologias que estão no imaginário social, que circulam por meio de discursos, e eu chamo de cartografia porque o meu objetivo é usar
a tecnologia para tentar estabelecer um panorama mesmo, né, de qual é a condição desses migrantes durante a pandemia, especialmente os que se tornaram órfãos, né? E aqui por órfãos eu não entendo somente as crianças, mas também as mulheres, já que a cultura, especialmente dos latino-americanos, é que o marido seja o principal provedor, né? Especialmente entre os bolivianos. Então, nós temos um número gigantesco de imigrantes no mundo inteiro, né? As pesquisas têm indicado aí que nós temos cerca de 1 a cada 30 pessoas no mundo está envolvida em situação de migração, em deslocamento, né? E a minha preocupação com os arrimos de família durante a pandemia é porque, dentre os migrantes latino-americanos, a balança é mais ou menos equilibrada, 52% de homens e 48%, 47%, 48% de mulheres. Então, quando esses homens, na cultura, especialmente os latino-americanos, e sobretudo dos bolivianos, que é um dos meus principais interesses, quando esses homens, eles perdem a vida, porque são eles que culturalmente saíram durante a pandemia para continuar mantendo as famílias, buscando trabalho, buscando mantimentos, e eles eram os contaminados e acabaram perdendo a vida em muitos casos, embora não tenhamos dados, né? Então, já encaminhando para o encerramento da minha fala, né, nós temos aí dados muito tímidos em relação a esses migrantes latino-americanos que perderam a vida durante a pandemia e que precisam, e que com isso geraram uma série de outros problemas para suas famílias aqui no Brasil, né? E dentro da Covid-19, os dados eles são muito relacionados aos migrantes, os dados são muito equivocados, subnotificados, além do apagamento de registro significativo por conta desses migrantes. Por isso aí a minha ideia de realizar uma cartografia usando aí os meios tecnológicos para conseguir tentar um panorama um pouquinho mais aproximado da condição desses migrantes aqui na América Latina, especialmente aqui em nosso país, né? E a gente tem aí uma infinidade de discursos que circulam sobre isso. Nós temos notícia deles, por exemplo, quando estivemos no pico da pandemia, o que aconteceu com os venezuelanos lá em Roraima, com políticas públicas desenhadas para o impedimento dessas pessoas de entrar no país, porque representavam, segundo essas políticas, um risco sanitário. Mas como lidar com isso de modo a ser uma sociedade, de fato, que não exclua e que não seja uma sociedade que indiretamente promova a morte dessas pessoas, quer direta, quer indiretamente, né? Então, assim, esse é um panorama geral do que eu tenho feito, do que tenho tentado desenhar. Eu trago aqui só um convite para vocês, para a gente poder depois conversar mais sobre isso. E aí, durante a minha fala, eu posso ampliar um pouco o escopo da minha conversa. Para encerrar e convidar a próxima professora a falar do assunto, eu só gostaria de compartilhar com vocês uma imagem que me inspira muito nessas pesquisas. Eu espero que vocês consigam ver a imagem aí, né? Essa imagem é de um artista, Albert Giorgi. Essa escultura ela está nos Alpes Suíços, em volta de um lago nos Alpes Suíços, Lac Le Mans, e o tema que o artista escolhe para essa imagem é melancolia. E ela retrata, no meu entendimento aqui, a condição do migrante em nosso país e a condição do migrante durante essa pandemia, que sofre os efeitos dessa pandemia, especialmente os que são arrimos. Eles vivem um momento de vazio, porque é um vazio na partida e um vazio no lugar onde estão, e uma situação total de desespero, sem saber os rumos que a vida deles tomarão. Então, essa imagem é uma imagem que, para mim, representa bastante a condição do migrante ao longo desses anos que eu tenho trabalhado com os migrantes, e mais especialmente agora os que têm sido afetados pela pandemia da Covid-19, não só no mundo todo, mas, sobretudo, na América Latina, onde as pesquisas elas têm... o foco é menor, é mais direcionado para os países do norte, e o foco é bastante menor nesses migrantes que circulam dentro da América Latina, como é o caso do Brasil, que recebe uma quantidade bastante significativa de imigrantes de outros países aqui da América Latina. Então, gostaria de fechar aqui o meu bate-papo nesses pouquíssimos minutos com vocês, com essa imagem Melancolia do Albert Giorgi.
Muito obrigado pela oportunidade e espero podermos conversar um pouco mais em seguida. Obrigado, professor Rubens. Vamos passar agora para a doutora Andréa Santos Souza, para que ela nos fale, né, sobre o que ela vem conduzindo junto à promotoria da cidade de Campinas. Por gentileza. Boa noite, professora Amália, professora Catarina e aos demais componentes aqui dessa mesa. É uma honra, uma alegria muito grande para mim. Eu quero, primeiro, agradecer o IEAC e a Unifesp por esse convite tão honroso e para a gente discutir um tema tão difícil, atual, e que a gente não tem prestado muita atenção. Assim como o meu antecessor, né, o professor Rubens, falou dos imigrantes, a questão das crianças também são invisíveis, né? E a questão da orfandade na Covid tem sido até considerada a pandemia invisível. Eu preparei aqui uma apresentação muito singela e rápida, né, do trabalho que a Promotoria de Justiça tem desenvolvido aqui na cidade de Campinas. Então, para me apresentar, eu sou promotora de justiça em Campinas, da área protetiva, da infância e juventude da área protetiva, ou seja, eu não atuo nas questões de atos infracionais, né? É só a questão mesmo das crianças em situação de vulnerabilidade, de violações de direitos. Campinas, também para contextualizar, né? E a gente tem aqui, nós estamos aqui com vários participantes aqui da cidade, né? Campinas, ela é a maior cidade do interior do estado de São Paulo. Hoje está contando com aproximadamente 1.200.000 habitantes e ela tem, ela tem o que tem de melhor no mundo e o que tem de pior. Nós temos regiões na cidade que existem, que têm padrão suíço de vida, e temos regiões na cidade que têm padrões de África subsaariana e enfim, de muita pobreza. Então, a diferença social é muito grande. E a pandemia, nesse ponto, ela é democrática, né? Ela atingiu tanto os mais ricos como os mais pobres. Agora, evidentemente que os mais pobres sofrem os efeitos secundários da pandemia de uma forma mais contundente. Então, o tema que eu escolhi aqui então, é esse, né? A orfandade na Covid e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, os desafios e estratégias, né? Esse aqui é um estudo da Imperial College, e isso aqui, esse é a previsão que eles tinham, a estimativa que eles tinham até setembro do ano passado. Isso já mudou um pouco, tá? Eu poderia ter atualizado, mas eu não consegui achar os... Só que isso eram estimativas, né? Então, a estimativa dos órfãos, né, seriam 156.800 crianças no Brasil inteiro, órfãos. E eles aqui entendem como órfãos as crianças que perderam o pai ou a mãe, ou os dois. 180.700 crianças que perderam o principal cuidador. Então, um avô, uma tia, um guardião, um tutor, né? Não só pai e mãe. E 263.200 crianças, a estimativa, que vão perder pai, mãe e os cuidadores secundários, né? Babás, qualquer referência de afeto da criança, né? Então, o desafio... Bom, como que começou esse trabalho? No final de 2020, na Promotoria de Justiça, eu comecei a perceber que houve um aumento significativo de pedidos de guarda de crianças, porque elas estavam sem representação legal por conta da morte do pai ou da mãe, ou do guardião, né? Às vezes pediam para trocar o guardião, era a avó que cuidava da criança e a avó morreu por Covid. E isso começou a ser assim, uma coisa muito repetida, né? E eu falei, bom, acho que aqui tem alguma coisa que a gente precisava prestar mais atenção, né? A Covid está tendo outras consequências. Só que naquela época a gente ainda estava naquela maluquice de ter que achar leito de UTI,
de ter que ter respiradouros, oxigênio para as pessoas, não se pensava ainda em vacina. Então, existiam outras prioridades das áreas de saúde, mas eu comecei a ficar atenta a isso. E em abril saiu aquele estudo que eu mostrei anteriormente, da Imperial College, falando dessa pandemia escondida. E aí eu disse, bom, então isso é no mundo inteiro, né? Nós vamos ter uma geração de crianças no mundo inteiro atingidos pela orfandade, né? Que as crianças não morrem, né? Mas não ficam doentes, mas sofrem da mesma forma, né? Uma forma muito contundente a pandemia. E aí eu instaurei um procedimento em Campinas, na promotoria de Campinas, isso em maio de 2021, e com 3 eixos, né? O primeiro desafio era identificar e localizar crianças e adolescentes que foram atingidos pela orfandade. E aqui, então, eu comecei a usar o conceito ampliado de orfandade, que está na Convenção da ONU dos Direitos da Criança, né? Que são as crianças privadas de cuidados parentais. Então, é a criança que não tem o cuidado, né? A criança que está privada daquele adulto responsável pelo seu cuidado. E aí não tinha muita importância se é o pai, se é a mãe, se é, como eu disse, né, um avô, um tio, até uma babá, né, que é quem dispensava aqueles cuidados para a criança, né? Então, o procedimento ele vai abranger, né, identificar e localizar crianças que foram atingidas orfandade unilateral, ou seja, perdeu ou só o pai ou só a mãe, bilateral, perdeu os dois, ou a perda do principal cuidador e de referência de afeto e cuidado. Por que isso? Qual era o desafio? Era verificar a representação legal. Se essa criança estava na família, né, porque a criança tem o direito à convivência familiar, não é porque um dos pais ou os dois morreram. Se os dois morreram, o risco é muito maior, né? Que a criança não possa ser cuidada pela família. Então, verificar se dentro da família existe alguém que possa cuidar, ficar como representante legal dessa criança, né? E aí, por que isso? Porque a gente tem os riscos de adoções irregulares, principalmente de crianças muito pequenas, de separação de irmãos nas famílias muito numerosas, né? E da institucionalização. Então, as crianças, ao invés de ficarem numa família, iriam para um instituto, para os abrigos, uma entidade de acolhimento, né? Então, esse era um dos riscos maiores, né? Depois, para as crianças um pouco maiores, né, adolescentes, o risco da evasão escolar, né, porque não tem aquele adulto responsável que vai ali fiscalizar enfim, a frequência e o aproveitamento escolar da criança. O risco de exploração do trabalho infantil, inclusive o trabalho doméstico, porque a menina, né, seria muito comum, uma adolescente, a tia fala, não, vem morar com a tia aqui e tal, mas na verdade ela quer uma pessoa para ser babá dos filhos, para ajudar na casa, né? E o risco de casamento infantil, que é aquela situação de meninas menores de 18 anos vivendo maritalmente e que explodiu aqui em Campinas na pandemia. Nós temos um outro procedimento para acompanhar essa situação, e aí isso independe da orfandade, mas com a orfandade o risco aumenta, porque principalmente no início, né, enquanto não tinha, e ainda não tem, né, um benefício, uma garantia de renda para as famílias mais empobrecidas, a menina ir morar com o namorado, com a família do namorado, ou ir viver uma relação marital com uma pessoa, seja a idade que for, e eu tenho meninas de 11 anos, 12 anos vivendo em condições assim, é uma boca a menos para sustentar, é um trabalho a menos para a mãe e o pai se preocuparem, né? Então, geralmente, elas vivem essa situação de casamento infantil com o consentimento da família. Muito bem, quais seriam as estratégias, então? Então, essas situações que eu disse acima são os desafios, né? Identificar e localizar as crianças. Então, qual foi a estratégia para abordar, para enfrentar esses desafios?
Primeiro, para identificar e localizar a análise das certidões de óbito. Eu pedi para os cartórios de registro civis de Campinas, são 5, que me mandassem as certidões de óbito das pessoas que morreram entre março de 2020 a maio de 2021, que morreram por Covid. E eu tinha pedido para eles já fazerem um recorte para mim, para que mandassem as certidões dos que deixaram filhos menores, porque aqui no Brasil as certidões de nascimento obrigatoriamente tem que fazer menção se a pessoa deixou filhos menores, né, e deixou bens também. Eles não falaram, olha, nós não temos condição de fazer isso, então eu falei, bom, então manda para a gente aqui na promotoria analisa, né? Então nós recebemos, numa primeira leva, cerca de 2.000 certidões de nascimento, de óbito, foi até um pouco mais, e aí eu, uma estagiária e uma servidora, uma funcionária, ficamos analisando certidão por certidão, um trabalho muito triste, uma coisa assim que tinha dias que a gente parava, porque era muito pesado, muito triste você ficar vendo aquele monte de pessoas que morreram, pessoas muito novas, algumas novas, né, outros mais de idade, no começo eram mais idosos, né? E aí, com isso, nós localizamos até hoje 455 crianças, sendo 2 em orfandade bilateral, ou seja, perderam pai e mãe num período muito curto de tempo, 7 com menos de 1 ano de idade, sendo 5 recém-nascidos, a mãe morreu logo após o parto, e 60 na primeira infância, que é a faixa que vai entre 0 e 6 anos, né? Então, esses casos... Aí também não tem aqui, mas nós também localizamos 3 famílias com mais de 5 filhos, uma com 7 filhos. Esses casos que eu entendi que eram mais urgentes, eu pedi para os conselhos tutelares darem uma olhada, principalmente esses bebês recém-nascidos e as crianças com um grande número de irmãos, para saber se esses irmãos estavam juntos e os bebês, se eles estavam na família, se não foram entregues irregularmente para uma família, para depois virem pedir uma adoção irregular, né? Nós pedimos aí solicitação de informações para os serviços da rede para localizar as crianças e adolescentes que perderam os guardiães, né? Isso ainda está em execução. Porque, como eu disse, na certidão de óbito, a gente localiza a morte dos pais, mas eu não consigo saber se o avô que tinha a guarda de uma criança, se ele morreu, na certidão de óbito não consta, né? Mas a gente tem, as famílias são acompanhadas aqui por serviços públicos, né? Então eu pedi para eles que, se identificando essas crianças, que então mandassem, né, informação para a gente. Também a discussão com outros atores do sistema de garantia de direitos, que é um sistema que existe aqui no Brasil, para as intervenções necessárias para o enfrentamento da evasão escolar e do trabalho infantil. Isso a gente ainda está em estudos. No final do ano houve uma mudança aqui na presidência, na diretoria de alguns dos órgãos, então a gente está tendo que retomar com os novos componentes, né, desse setor. E também verificar com o Ministério Público do Trabalho a possibilidade de reserva de cotas em programa de aprendizagem para os adolescentes, né, atingidos pela orfandade. Isso também está em tratativas, né? Aí aqui, olha, para quem gosta, né, de números, né, que a gente é importante você ter esse registro, aqui dessas 455, não é contagem de nome, é por idade, né? É contagem por idade. Então, vocês vejam aqui que o índice maior, nós não tínhamos a idade da criança na certidão de óbito, a gente está tendo que fazer buscativa agora, mas adolescentes, né, que tem aqui, olha, 15 anos de idade, né? E aqui abaixo de 6, olha, toda essa linha, né, grande, a gente tem um número grande de crianças abaixo de 6 anos, né? Que é uma fase muito mais crítica e que precisa mais do adulto, né, para cuidar. Ela não tem a menor possibilidade de autocuidado, ela depende exclusivamente de um adulto para cuidar. E
Nós temos aqui um caso triste de uma dessas crianças que perdeu o pai e a mãe, uma menininha de 6 anos, que falou para a tia que ela queria virar uma estrelinha no céu para ela ir morar com o pai e com a mãe. Né? Então, imagina, isso é uma tristeza assim, muito grande. Né? Aqui a gente fez também um gráfico. A maioria das pessoas que morreram foi o pai, né? Quase o dobro, aliás, o dobro, e a mãe menos. Né? Talvez aqui, algum pesquisador, assim, cientista social, né? Talvez porque o pai saia mais, né, para trabalhar, estava mais exposto. Né? Das mulheres, do que a gente viu, muita mulher era manicure, diarista e aquelas, a gente ajudante geral, né? As pessoas que trabalham na limpeza de estabelecimentos comerciais, de shoppings e etc. Né? Era o índice maior de morte de mulheres. O segundo desafio, né, aí é a garantia da segurança alimentar e material. Então, primeiro identificamos, agora vamos ver como é que estão essas crianças, como é que está a situação dessas crianças. Principalmente segurança alimentar, que é uma coisa que aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas aqui no Brasil que a gente tem mais contato, nos está preocupando muito mesmo, né? E então verificar condições de segurança alimentar e moradia em que se encontram essas crianças. Por que moradia? Porque elas podem ter sido obrigadas a mudar de casa, né? A ir morar com um tio. Um parente pode ter recebido aí 2, 3 sobrinhos, né? Para morar agora, de uma hora para outra, na casa deles. Então, onde que eles estão dormindo? Como é que está? Tem comida suficiente para todo mundo? Tem roupa suficiente para todo mundo? Colchão, né? Esse trabalho começou na época do inverno aqui no Brasil, que nem se compara aí com o inverno europeu, mas é frio também, né? Então, como que estão essas crianças, né? Como que elas estão? Também localizar eventual herança, né? O benefício imóvel. A gente teve aqui os programas, né, de moradia para a população de baixa renda, em que está previsto, né, que a morte do pai geralmente era com a mãe, e a morte do pai ele passa para os filhos. Então a gente precisa ver, porque a criança às vezes é muito pequena, ela não sabe disso, né? Então prestar atenção também para isso, se a criança recebeu algum imóvel por herança, se recebeu algum benefício, pode ter deixado aí uma pensão por morte, né? E principalmente garantir que esses bens sejam administrados em favor da criança, né? Então, quem ficou com a guarda da criança e está recebendo o benefício em nome dela, que realmente use aquele benefício. Claro que pode ajudar na família, mas a criança tem que ser beneficiada com isso também. E o imóvel, principalmente. Então, pode até a pessoa que ficou com a guarda da criança pode até morar no imóvel, mas tem que pagar o IPTU, tem que pagar a eventual taxa que ainda existe para não perder esse imóvel. Né? Bom, quais são as estratégias? Né? Essa aqui eu tenho uma notícia já assim, bem atualizada. Né? Nós, com tratativas com o município, foi aprovada uma lei em outubro para concessão de um benefício de aproximadamente R$ 1.500 para as famílias com crianças que foram atingidas pela orfandade. Seja a família que recebeu essas crianças, né, como tutores, guardiães, seja assim, a mãe que morreu o pai, seja o pai que morreu a mãe, como também o Dr. Rubens falou. Né? Então, não é muito, mas já é alguma coisa. E ele ia ser pago, está sendo pago em 3 parcelas. É aproximadamente 1.500, porque ele é fixado em termos da unidade fiscal do município, e ela varia de mês a mês. Né? Como eu disse assim, para o senhor prefeito, eu falei, olha, eu estou muito feliz, mas não estou satisfeita, porque o benefício ele teria que ser para as crianças, né? Para a criança e até a maioridade, como já temos nos estados do Nordeste, 9 estados do Nordeste já tem esse benefício diretamente para as crianças. A única situação diferenciada lá é que lá é para as crianças só com a orfandade bilateral. Né? E agora está também em tratativa um projeto de lei no estado de São Paulo para a implantação de um benefício também para as crianças, mas ele está assim, muito no início, ainda está nas comissões
de avaliação para ver se ele vai para frente ou não, né? Mas existe também essa discussão. E também tem uma discussão no Senado. Mas em Campinas, a gente conseguiu, até onde eu sei, é a primeira lei municipal. Nós temos, como eu disse, leis estaduais no Nordeste, mas em município foi a primeira, mas que ainda não contempla todas as crianças, né? Apesar de que aqui ela fala para as famílias e não para as crianças. Então, tanto faz se é orfandade bilateral ou unilateral, né? A família que tiver uma criança atingida pela orfandade vai receber, tem direito a receber o benefício. Claro que tem outras consoantes, assim, ela precisar estar no cadastro único, ter um limite máximo de renda, né? Não é também todo mundo. E também agora estamos começando tratativa com os gestores para a implantação de um aluguel social para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, né? E com crianças atingidas. Aqui o aluguel social para qualquer família em situação de vulnerabilidade, mas com ênfase para quem recebeu essas crianças também, né? Tratativas da assistência, também com a Secretaria da Assistência, para condicionar o recebimento do benefício à regularização da guarda. Isso conseguiu. Quer dizer, só vai receber o benefício quem for ou pai ou mãe ou o guardião legal da criança. Então, tem que vir em juízo pedir, para você não ter aquela situação da criança agregada da família sem nenhuma vinculação judicial, né? Tratativas com a Defensoria e escritórios modelos de 2 faculdades que a gente tem aqui na cidade, na verdade são 3, mas a gente começou com 2, para um mutirão de atendimentos para as ações de guarda, né? Porque com a exigência de se ter a guarda para receber o benefício, nós estávamos prevendo um número grande de pedidos de guarda, e por enquanto isso ainda não aconteceu, né? Mas as pessoas também, às vezes, não têm dinheiro para pagar advogado. Então, os escritórios modelos, né? E depois capacitar a rede de atendimento, a esses serviços que fazem o acompanhamento da família, para que identifique herança ou benefício a que a criança tenha direito pela morte dos genitores. Isso aqui está em estudo, mas, na verdade, a gente já está... nós estamos vendo quem vai fazer o quê, definindo assim os papéis, né? Como que vai identificar essa herança, onde buscar e tudo mais. Aqui são os territórios, né? Se tem bens ou não. Então, a maior parte, a grande, imensa maioria, não tem bens, não deixou bens, mas uma parte significativa também deixou bens, né? E aí, terminando, né, o terceiro desafio é a saúde mental, porque isso também já é bem considerado, né, que a Covid vai deixar um efeito devastador na saúde mental de todo mundo, né? Seja pela questão do confinamento, seja pela questão das mortes mesmo, né, do luto, seja pela situação de você ver tudo desmoronando à sua volta, fechando em comércios e você não podendo sair, muito tempo sem poder ver as pessoas, né? Enfim, então todo mundo, de alguma forma, vai ter aí um impacto na saúde mental de todos. E nas crianças atingidas pela orfandade, então, de uma forma maior ainda, né? Então, precisa-se primeiro entender que a gente tem a necessidade de respeitar o tempo do luto da criança e que esse tempo de luto ele varia de criança para criança e a forma como ela vai lidar com isso também varia, né? Ela pode ficar mais deprimida, mais quieta, ou então, ao contrário, ela vai ficar mais agressiva, mais hiperativa, né? Cada criança vai ter o seu jeito. Garantir o direito à memória dos genitores e dos antepassados, em especial nas crianças da primeira infância, né? Crianças que possivelmente podem até ser adotadas ou ir para a casa de alguns outros parentes, né? Criança que o pai ou a mãe sobrevivente podem casar novamente. Então, elas têm o direito de saber a história delas, né? E os genitores que morreram de uma forma tão estúpida, né? Têm o direito de que a memória deles seja preservada para os filhos, né? Então, essa é
um outro aspecto também que a gente está pensando em trabalhar. Eu confesso para vocês que essa situação da saúde mental, a gente está só em como é que eu vou dizer, em conversas, em discussão, porque realmente vai ser a última etapa, né? As outras duas são muito mais prementes, né? Muito mais urgentes, né? Não que a saúde mental não seja, evidente, né? Quais são as estratégias? Então, capacitar a rede de proteção também, de novo, principalmente a educação, isso nós já estamos fazendo, para identificar comportamentos de crianças e adolescentes que indiquem o sofrimento e a necessidade de um acompanhamento psicológico mais constante. Por que a educação? Porque as crianças agora estão voltando para a escola e estão contando o que aconteceu com elas durante a pandemia. E aí, assim, mesmo as crianças que não foram atingidas pela orfandade, elas estão contando situações muito tristes e terríveis, né? Aumentou muito o abuso sexual, aumentou muito a violência física contra crianças, porque ficou todo mundo confinado dentro de casa o tempo inteiro, né? E aí o pai e a mãe que tinha por costume um período que as crianças ficavam na escola, agora tiveram que ficar com as crianças o tempo todo dentro de casa, né? E também tiveram que acompanhar as tarefas da escola, que era coisa que eles também não faziam, né? Então, também foi estressante para os pais. E esse estresse deles todos acaba, não sabia se perdia o emprego, se ia ter condição de sobrevivência, e fora o risco de se pegar a doença, né? Então, isso, e é claro que esse estresse todo dos pais, ele foi depois canalizado em cima das crianças, que apanharam pra caramba, uma tristeza, os relatos que estão chegando agora na escola, né? Então, os professores têm que ficar assim, muito de sobreaviso, de que às vezes não é que a criança voltou endiabrado, não é, ela está num sofrimento, né? Ela está querendo falar alguma coisa, uma dor, que ela não consegue identificar, ela não entende, né? Ela não tem repertório para contar o que está acontecendo. Então, ela conta chutando, batendo, brigando, né? Rasgando as coisas, ou ficando quieta, não falando nada, mas só dormindo, não querendo fazer a lição, né? Meio assim deprimida, né? E aí aqui é o que a gente tem mais como escopo, né? A criação de um local com atendimento especializado, seja nos CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial da Infância e Juventude, né? E profissionais da rede de saúde mental, também com apoio de faculdades de psicologia e medicina do município, porque isso a gente tem de bom em Campinas, né? O fato de ser um município muito rico, é um município que é um polo de educação também, educacional muito grande, tem uma das maiores universidades, acho que é a maior do estado de São Paulo, que é a Unicamp, e assim, com uma referência muito boa, mundial, né? Então, e várias outras faculdades também particulares de medicina e psicologia. Então, também isso também está muito no início, ver com quem que vai falar, fazer os contatos, né? Para a gente chegar na criação de um posto de atendimento especializado no luto da criança, né? E não só da criança, como da família também, né? Porque a situação da Covid era assim, as crianças e as pessoas, de uma modo geral, mas principalmente as crianças, elas viam o vô, a avó, o tio, o pai, a mãe, saírem para ir para o médico, para ir para o hospital, com dor de cabeça, com dor de garganta, com um pouquinho de falta de ar, e depois nunca mais viam, né? Recebiam a notícia que ele tinha morrido e nunca mais via, porque não tem velório, porque não tem caixão aberto, né? Então, aquele cerimonial, né? Aquele ritual do luto, né? Que faz parte do velório, do enterro, né? Que faz parte, né? Triste em qualquer circunstância, mas faz parte, né? Ajuda você no tempo, né? Distanciar e viver essa dor. E isso não existiu, né? A Covid ela foi muito terrível, né, com relação a isso. Então, nós estamos vendo como que fazer isso. E, evidentemente, isso tem que contar muito com o apoio de particulares,
de ONGs, etc., porque o poder público está ainda, não que não vá ter, né, mas ele ainda está muito tensionado com a situação da pandemia em si, né? Então, a situação da saúde mesmo, né? Então, não vai ter como o cobertor é curto, né? Não vai ter como você conseguir um equipamento público nesse nível, né? Mas a ideia é chegar lá um dia, né? E depois também fomentar um memorial. Essa é a cereja do bolo, mas também é importante e, por incrível que pareça, isso tem algumas outras instituições que estão pensando também, né? Fomentar a criação de um memorial em homenagem às vítimas de Covid, né? E aí para todas as vítimas, né? Seja as que deixaram crianças ou não. Uma última colocação, né? Eu ainda tenho um tempinho aqui, mas eu achei até importante correr um pouquinho para sobrar tempo, se for o caso, dos debates, né? Algumas colocações assim interessantes. Primeiro, eu tenho evitado muito, e tenho falado muito para evitar o termo do órfãos da Covid, né? Porque quando você fala órfãos da Covid, você estressa o órfão, né? Então você estigmatiza a criança, né? E como eu falei, nós vamos ter uma geração no mundo inteirinho, né, que foi atingida pela orfandade. Então, se você estressa a orfandade, né, você claro que se subentende que existe uma criança aí, mas não estigmatiza, né, a criança. Essa estratégia da saúde mental, alguns profissionais que eu já estou aqui entrando em contato, a gente, assim, o formato, né, do atendimento já existe. A gente só não tem dinheiro e condições ainda de não conseguirmos, né, que o Ministério Público não vai atrás disso, mas assim, quem é que vai ser o intermediador, quem é que vai poder ser o executor dessa política e dessas ações, né? A ideia depois é expandir para outros tipos de orfandade também, para outras orfandades. Então, orfandades pela questão da violência doméstica, orfandade pelo feminicídio, orfandade pela violência urbana mesmo, né? Mas agora focar nessa da Covid por conta desse momento especial que a gente está passando. E o que é sempre também, além dessa questão da nomenclatura, né, que eu acho muito importante, o nome das coisas, né, nós temos que pensar que por muito tempo nós vamos ouvir falar da pandemia de Covid-19, que não é uma coisa simples, que ainda não acabou, e que quando a gente acha que está acabando, ela começa de novo, né, e que nos obrigou a fazer uma mudança radical na nossa vida, nas nossas coisas, né? E imaginem que a gente, eu que tenho assim, já uma certa idade, eu me lembro da minha avó contando da gripe espanhola, da chamada gripe espanhola, que foi em 1918, 20, né? E que foi devastadora também. Mas em termos de tempo de duração, foi muito menor do que a Covid. E também, então, imagina o quanto, e nós estamos aqui há 100 anos, né, ainda sabendo que que houve esse episódio no mundo. Então, imagina por quanto tempo a gente ainda vai ouvir falar da Covid, né, e como que isso vai, essas crianças que vão crescer sabendo que meu pai e a minha mãe morreram, né, porque não tinha vacina ainda, porque precisava trabalhar, por isso, por aquilo, né, porque a doença veio e pegou todo mundo sem saber, quando a turma viu já estava todo mundo contaminado, né. Então, a gente tem que saber como que nós vamos lidar com o rescaldo, né, com aqueles que vão sobrar, né, como que nós vamos lidar com essas crianças, principalmente, né, que é o meu foco de atuação, que sobreviveram. Então, assim, olha, agradecendo muito de novo, né? Aqui está o meu contato, quem tiver interesse, precisar, seja para algum outro questionamento, seja para ajudar também. Se tiver alguma sugestão, nós estamos abertos. Isso é um projeto ainda em andamento, né? Não tem receita de bolo, a gente está, trocando o pneu do carro com ele andando, porque as crianças estão aí, estão crescendo,
né, merecem a nossa atenção, estão sofrendo muito, né, e, como eu disse, todo mundo está sofrendo, mas a gente ainda tem algumas válvulas de escape, você consegue conversar com alguém e tal. Criança não tem nada disso, né, e nem sabe o que é que está acontecendo. Ela sente a angústia dos adultos, mas não está entendendo o que é que está acontecendo, né. Então, deixa eu fechar aqui. Agradecendo de novo muito essa oportunidade de apresentar o nosso trabalho, né? É uma coisa muito incipiente, quase que artesanal, né? É feito uma coisa por coisa. A promotoria não vai acompanhar os casos pontuais, cada caso, não é isso. O que a gente vai cuidar é das políticas públicas que vão atender os casos, né? Então, a gente está assim, um passo para frente, 2 para trás, às vezes dá um desânimo grande, mas vamos em frente, porque o desafio é grande e o desafio é gostoso, né, de se ter. Então, de novo, eu agradeço muito mesmo a oportunidade e eu estou aqui à disposição. Eu que agradeço a sua disponibilidade, né? E quando eu a conheci foi no fórum da Unicamp, e como pessoa ligada à educação, essa coisa artesanal, essa preocupação manual, né? Que a gente vai tratar com as mãos, isso é característica da educação, né? Então, essa preocupação, essa questão de criar estratégias, me deixou bastante sensibilizada, né? E justamente por fazer parte do IEAC neste ano de 21 e agora nesse início de 22, o rol de possibilidades de pesquisa, de contribuição, de conhecimento que o seu trabalho proporciona, nos é bastante gratificante e encantador. Então, eu agradeço a sua disponibilidade e franqueza nos colocar, né? Na forma de se colocar, nos deixa muito tranquilas de pensar que nós temos olhos, né, para a nossa infância e contribuições para outros núcleos, né? Então, Rubens, também te agradeço, né, a sua disponibilidade, a sua forma etnográfica de se colocar, né? Catarina, professora doutora Catarina Poker, o tempo é seu. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Amália. Primeiramente, faço das palavras da professora Amália a minha e quero agradecer, né, pelo convite de participar como debatedora dessas exposições e parabenizar pelo trabalho tão árduo, tão desafiador em lidar com um fenômeno que tem causado um desafio, tanto para o SUAS quanto para o SUS, quanto para a educação. E, de fato, quando a gente vem do olhar da educação, tudo que fazemos inicialmente é artesanal, é empírico, porque a gente está aonde a necessidade está também. É uma fala muito sensibilizadora e necessária, tanto da professora Andréa quanto do professor Rubens. E, diante dessas exposições, alguns questionamentos que eu irei levantar aqui é no sentido de discutirmos uma ideia, né, do que fazer com esses dados também. Então, eu penso que essa questão da orfandade de crianças e adolescentes no período da Covid-19 é uma questão que tem alargado abruptamente questões mazelas sociais que nós tínhamos antes, como o trabalho infantil, o casamento infantil, a violência intrafamiliar. São temas que
quem atua na área da infância, da adolescência, vem tentando buscar por estratégias, entender o fenômeno, para que a gente possa erradicar. A gente sabe que a infância, ao longo aí da história do Brasil, nos três, desde o ECA até o Código de Menores, Código de Melo Matos, tem sido sempre um desafio, sabendo que estruturalmente temos crianças, né, que vêm de uma herança, né, de famílias pobres e de uma herança escravocrata também. Então, pensando nesse fenômeno da orfandade, em paralelo com todos esses desafios que nós já tínhamos antes, eu gostaria, diante dos dados, né, de perguntar e construir com vocês como que vocês acreditam que as políticas públicas poderiam oferecer uma rede extra apoio, além do que a gente já tem previsto no ECA, além do que a gente já tem previsto nos sistemas de baixa e média complexidade, né? Então, como as políticas públicas poderiam assistir de melhor maneira essas pessoas, essas crianças, né? E como vocês preferem fazer? Eu faço uma pergunta, a gente trabalha, depois eu vou para a próxima, acho que fica melhor, fica mais, né, a gente vai por blocos, então. Então, eu acredito que essa seria a primeira pergunta que teria relação com as exposições feitas tanto pela professora Andréa quanto pelo professor Rubens. Professor Rubens, quer começar? Começo eu? Como é que... Eu acho que você poderia direcionar, Catarina, acho que é mais fácil. Mas eu gostaria de comentar brevemente, Catarina, o que você comentou. Obrigado, Andréa, pela aula, né? É bastante interessante, porque eu fiquei pensando que o meu olhar, ele tem sido um olhar mais holístico, e dentro desse olhar aparece, em alguns momentos mais pontuais, as crianças e os adolescentes. Tem sido assim as minhas pesquisas, e eu confesso que isso me angustia muito, porque eu me lembro que quando eu quis olhar primeiro para as crianças na escola, lá naquela história que eu contei, eu encontrei o problema dos adolescentes e dos adultos, dos pais dos adolescentes. Então, tem sido assim no meu caso, trabalhando com os migrantes, eu fico meio sempre sem saber, né? Quando eu quis olhar para os migrantes latino-americanos na universidade, me apareceram os africanos com problemas gigantescos também. Então, tem sido assim. E aí a gente vai equilibrando os pratos aqui. E eu gostei muito no final, André, quando você disse que não temos nada pronto, não temos hipótese, não temos receita, a gente vai trocando a roda enquanto o carro está andando. E aí as coisas vão acontecendo. Tem sido assim mesmo. Mas aí, voltando, Catarina, para a sua pergunta, eu penso, pelo menos no meu caso, eu penso que quanto mais trabalhos nós tivermos em diferentes esferas, né, na educação, também na promotoria com a professora Catarina, nas esferas, todas as esferas de poderes, né? Quanto mais trabalhos nós tivermos, quanto mais nós realizarmos pesquisas, que são pesquisas micro, né? A gente não vai, como disse a Andréa, dar conta de... Quer dizer, a Andréa, ela fez um recortezinho desse tamanho no universo da infância e da adolescência e está apresentando uma pesquisa micro, e essa pesquisa micro, ela traz dados consistentes que já ensejam algumas políticas públicas, como ela apontou lá, a política da lei de outubro, né? Eu penso que no meu espaço, que é basicamente o contexto escolar, não somente, mas basicamente o contexto escolar, eu penso que é assim, é esse trabalhinho de formiguinha, pesquisas micro que vão fazendo a diferença em espaços micro e vão capilarizando, né? Eu tenho tido uma experiência bastante exitosa nessa secretaria municipal, que a gente já conseguiu fazer com que a gestão do município entendesse que o problema das crianças migrantes naquela rede é um problema da rede, não de uma escola. Então, a gente já deu um avanço, já saiu de uma escola para 2 escolas, pulamos para 6, agora a rede inteira, toda a gestão municipal já entendeu que é um problema do município, e aí agora a gente está trabalhando diretamente com a Secretaria de Educação do município e devolvendo para os gestores das escolas, para os professores, que vamos chegar lá nas crianças, lá na ponta também, né? Então, eu penso que é desafiador, é desanimador, como disse a André, tem hora que a gente olha para o universo de injustiças sociais e de tristezas sociais que a gente olha e a gente fala assim, meu Deus do céu, por que eu não resolvi ser bancário? Aí eu ia trabalhar tantas horas, mexer com papel e embora para casa, acabou, né? Mas não é. Eu até, só para fechar a minha fala, eu até tenho trabalhado desde 2015 num conceito
de pesquisador, né? Eu faço uma divisão, eu escrevo pesquis, paro no S, ponho um tracinho, ponho o A, ponho o tracinho, ponho dor. Porque eu acho que é isso que a Andrea faz, é isso que eu tenho feito. A gente pesquisa dores e sofre junto com essas dores, né? Muitas vezes a gente sofre, a gente chora, a gente para, a gente abandona, depois volta a isso. Então eu penso assim, que políticas públicas, elas nascem desses elementos que a gente vai trazendo. Posso ser ingênuo no meu pensamento, mas não tenho grandes ambições assim, não. Eu acho que a gente começando micro, talvez a gente chegue em algum lugar, não sei onde, né? Se chegarmos, né? Então, eu concordo bem com o que o senhor falou ingênuo, eu ia falar assim, eu tenho uma postura mais romântica. O que eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, que já me conhecem, é que a criança está ali, a criança está perfeita, a criança está cumprindo o papel dela. Quem está errado é o adulto que está junto com a criança. Então, o que a gente... Não digo errado, mas também não é um termo assim. Quem a gente tem que capacitar, entender, estudar, dar mecanismos, dar ferramentas para lidar, é o adulto. E tudo que tem que ser cobrado não é da criança, é do adulto que tem que ser cobrado. Então, por exemplo, o ambiente escolar, ele é o ninho, ele é o central, principalmente do ensino fundamental e depois do ensino médio também. Porque a escola, está todo mundo dentro da escola. Então, você consegue lidar com todas as situações ali dentro da escola. Então, um professor que tenha capacidade de entender, de ouvir, de ver o que a criança está falando sem falar, né? Ele faz toda a diferença na vida da criança. Entendeu? E a gente lembra de um bom professor que você teve, às vezes você não lembra da matéria, mas você lembra do jeito que ele te tratava, do jeito que ele falava. Então, isso fica. E a escola hoje, ela não é interessante, ela não é atraente para as crianças, né? Para as crianças que até precisariam mais que fosse, né? Então, o ambiente escolar deveria ser modificado a partir dos adultos. Criança tinha que brincar, criança tem que brincar, a gente não pode ter crianças como eu vejo, as crianças que eu vejo com olhos tristes, com aquele olho apagado, que não tem aquele brilho da curiosidade de querer conhecer o mundo, sabe? Porque se ela for mexer em alguma coisa por pura curiosidade, ela vai levar um tapa na mão, ela vai apanhar, ela vai ficar de castigo, porque ali não é lugar para você mexer, porque, quer dizer, não é lugar para ela mexer, porque é perigoso, claro, né? Só que tem um jeito de você falar isso, sem tolher a curiosidade da criança, né? Você percebe do que ela está curiosa, o que ela está querendo ver, né? E com o adolescente, então, é um horror o que a gente faz com o adolescente. Já com a criança que já começa a chamar de aborrecente, né? Como se nós, quando fomos adolescentes, a gente foi uns anjos, né? Então, assim, sabe, então já começa... A natureza não dá salto. Então, a criança tem que viver a fase de criança, depois ela tem que viver a fase de adolescência, para depois ser um adulto completo, né? É o que o Estatuto fala da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, a gente tem que entender que você tem... A pessoa está em desenvolvimento. O Saint-Exupéry tem uma passagem muito linda no Terre dos Hommes, né, o livro dele, que ele fala que pena que não existam jardineiros de criança. Porque se você fizer a comparação com como que você trata uma árvore, né, uma planta, você sabe se a planta gosta de muita água, se a planta gosta de pouca água, se gosta de muito sol, se gosta de pouca luz, sabe? Você cuida, se você tira ali as ervas daninhas que aparecer, para ela crescer. Vai chegar uma hora que você não tem mais quem cuidar, que a planta se decide. Ela cresce para onde ela tiver que crescer. Quando muito, você vai lá dar uma podadinha, né? E se ela nasceu para ser laranjeira, ela vai dar laranja. Então, também, a gente tem muitas situações aqui de pais com adolescentes que, sei lá, o filho quer fazer artes plásticas. Ah, não, isso não é profissão de homem, sabe? Assim, quer dizer, você também rompe, né, e impede a criança de ser aquilo que ela nasceu para ser, né? Como dizia o Aristóteles também, ser o ato da potência dele, né? Quer dizer, na
na bolota do carvalho está o carvalho inteiro, né? Então, assim, a criança já tem a sua potencialidade. E a gente pensa, aqui no Brasil também, a dificuldade que a gente está tendo hoje com a questão do tráfico de drogas, que aumentou absurdamente também, porque com a turma impedida de trabalhar, né? Muita gente foi chamado para o tráfico. As potencialidades que nós estamos perdendo, sabe? No esporte, na música, na cultura, né? Então, assim, como eu disse, do romantismo, que eu acho que a gente tinha que ter espaços acolhedores, todo mundo saber que a criança é de todo mundo, né? Que pode não ser responsabilidade pessoal sua, mas a responsabilidade para cuidar, para não ser você, o adulto, que vai ter uma interferência mais grave, né? Mais, assim, contra uma criança, né? Tratar a criança com respeito, né? De pessoa em desenvolvimento, né? Isso a gente precisava ter mais. E a criança tem que ter mais espaço de lazer, de cultura, de esporte, de diversão, para ela poder brincar até, sei lá, 12, 13 anos, entendeu? E daí se pensar em conduzindo a vida dela para um lado mais profissional, né? Então, acho que as políticas públicas que deveriam se existir para as crianças, né? Isso independente de pandemia ou não, nessa situação de você ter espaços públicos na cidade, praças, jardins, uma cidade adequada, adaptada, que seja, enfim, que cuide das crianças. Né? Que cuide das crianças. Posso, Catarina, só fazer um comentário adicional? À vontade, professor. Andréia, eu fico muito feliz com a tua fala agora, essa última, né? Especialmente quando você destaca que um dos caminhos possíveis é você partir da necessidade da criança, né? E aí você me fez lembrar desse projeto que eu comentei que tem de pesquisa que está em andamento com uma rede municipal da região metropolitana de São Paulo, e quando eu fui chamado para ajudar os professores dessa rede, foi interessante que a primeira coisa que eu fiz, eu falei, eu gostaria de conversar com todos vocês, né? Eram cerca de 40 professores, 70 professores. E aí, eles ficaram surpresos, mas o que você quer falar com os professores? Os professores já trouxeram a demanda. A demanda é que a gente tem crianças de outros países e eles não falam português, nem os professores falam a língua dessas crianças. Então, a gente já sabe qual é o problema. E aí eu desenvolvi todo um trabalho ao longo de 6 meses somente para mostrar para os professores que a situação dessas crianças não se reduz a saber falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não é reduzido a isso. A criança não é reduzida à língua do país onde ela está. Então, instrumentalizar os professores ou instrumentalizar essa criança não vai resolver os problemas. Aí, depois desses 6 meses, os outros 6 meses foi trabalhando com todo esse grupo para mostrar para eles que nós precisamos primeiro entender quais são as necessidades dessas crianças. O que eles querem aqui no Brasil? O que eles estão esperando da escola aqui? Porque eles estão numa escola que é diferente da escola dos pais deles, porque os pais deles dizem, a minha escola era assim, e eles estão numa outra escola, eles estão num outro país, eles pertencem a um outro grupo social, eles pertencem a uma outra raça, fora todas as outras vulnerabilidades que eles enfrentam. Então, o que você, criança, está esperando da gente enquanto professor, enquanto inspetor de aluno, enquanto merendeiro? O que você está esperando da gente? Nós levamos quase 6 meses para conseguir ajudar todo esse grupo de professores e gestores a entender que o trabalho tinha que começar lá com as crianças. Felizmente, é por isso que eu tenho dito que essa rede municipal me encanta, e eu espero que a gente continue lá, e que eles continuem com essa mentalidade, que agora eles entenderam que não, tá bom, então nós vamos começar um trabalho de conversar primeiro com essas crianças. Infelizmente, eu tive que viajar agora para Portugal. Eu estou trabalhando aqui numa universidade como professor visitante, e aí tivemos que dar uma congelada, mas o nosso próximo passo lá vai ser conversar com os pais, para entender o que os pais pensam da escola, para depois, num outro momento, a gente conversar com essas crianças junto com os pais, para ver o que eles esperam da escola. E aí, até o momento, toda a gestão e os docentes estão interessados para, depois disso, em construir essa escola para essas crianças. É ambicioso, mas eu acho que, pelo menos na minha experiência,
a necessidade, ela parte de lá, né? E eu penso que o mundo comercial é assim, né? Ele descobre o que a Catarina está precisando na casa dela. Bom, aí o mundo comercial desenha e oferece e a gente compra. Então, eu acho que a educação não deve ser diferente, você tem que partir deles, né? E trabalhando com crianças e adolescentes, é isso que eu acho que a gente tem que fazer, descobrir o que eles pensam, o que eles estão precisando. E aí a gente desenha, segundo eles, a gente tem que sair dessa onipotência do adulto e do educador, que sabe tudo, né? E eu tenho adultocentrismo, o adultocentrismo. Isso, exato, né? Eu tenho criticado muito as pesquisas nossa enquanto professores na escola. Eu digo, não somos nós da universidade ou da escola que vamos fazer uma pesquisa e dizer como é que se ensina, sei lá, receita de bolo para uma criança. A gente parte de lá, daquela necessidade, para depois a gente desenhar o que a gente quer. Então, eu tenho uma crítica séria em relação aos programas que cuidam dos professores, porque a gente parte desse adultocentrismo. O adulto sabe o que é certo e o que é errado, como deve ser feito, a gente vai lá só para ensinar. E não tem funcionado, quer dizer, a gente tem dezenas de anos, centenas, está mostrando que não funciona. A gente tem que mudar a nossa lógica de pensar para começar a fazer alguma coisa diferente. Né? Desculpa pela intromissão, Catarina. Perfeito, professor, de modo algum. Bom, primeiramente, gostaria de fazer um apontamento que eu compartilho de uma visão muito similar à de vocês, né? Vocês chamam de ingenuidade ou romantismo, eu costumo chamar de otimismo realista, que é um pouco daquela música do Djavan, né? Trabalhar na educação, na ciência social, numa promotoria, é aquela música Esquinas do Djavan, muito semelhante, que é dar sem ter, muitas vezes. Nesse sentido de construir com o outro, estar com o outro, muitas vezes sem saber como está. Eu compartilho dessa visão crítica ao adultocentrismo e ao adultonormativismo também. Enquanto a gente tiver uma sociedade feita somente para o adulto e pelo adulto, não estaremos lançando luz e discutindo, inclusive, construtos, né, do que é humano de fato, né, quais são os corpos realmente humanos dentro de uma ideia de pluralidade. Eu vou fazer 2 comentários aqui, 2 feedbacks do nosso chat, em seguida farei também mais uma pergunta. E, bom, a Cristiane, ela está agradecendo pelo debate e dizendo que é um tema tão espinhoso que fica difícil até de questionar algo. O crescimento da orfandade e o isolamento social das crianças trouxe muito sofrimento para todos. De fato, Cristiane, não é só sobre a criança que está passando por essa questão da orfandade, mas como isso vai nos afetar como um todo enquanto sociedade, né? Assim como a doutora Andréa e o professor Rubens disseram, as crianças, né, elas já são, né, não vamos pensar nelas só quando elas vão se tornarem adultos, né, elas são construtoras e co-criadoras da nossa cultura também, por isso que é tão importante olharmos para elas, né. A Isabela Cascão tem um feedback também, agradeço pelo webinário, as falas foram muito significativas. A professora Andréa poderia repetir a referência do texto sobre o jardineiro das crianças? O Saint-Exupéry, que a gente conhece mais por causa do Pequeno Príncipe, né? Ele tem um livro que chama Terra dos Homens, e isso é uma das últimas frases do livro, que é maravilhoso, vale a pena ler. Terra dos Homens, que até deu origem ao Terre des Hommes, que é uma organização mundial, né, que trata de crianças também. E, por último, gostaria de fazer mais uma pergunta. Era uma pergunta que nas exposições da doutora Andréa eu já tinha pensado em fazer e ela tocou lá para o final, que é essa questão da memória, que é algo que eu creio que seja muito caro, né? Porque se somos o que somos, é por conta da história e da narrativa que nós construímos. Então, perguntar para a professora Andréa, para o professor Rubens, como vocês acreditam que poderia ser construída essa memória dos responsáveis das crianças por orfandade, e que políticas de memórias vocês acreditam, né, que narrativa a gente pode construir para trazer uma certa dignidade e respeito para essas crianças que passaram por essa experiência de orfandade? Olha, deixa eu começar essa. Nós temos uma experiência muito boa com as questões de adoção, que também é mais ou menos, claro que, né, é uma outra situação, mas que são crianças também que perderam os pais, né, que os pais perderam, né, os filhos,
e que aí vão para uma outra família. E existem programas que chamam Construindo Minha História, Fazendo Minha História, né? Escrevendo a Minha História, e que, a partir do momento que a criança chega na entidade de acolhimento, ela começa, tem fotos, sabe, como aquelas coisas que a gente faz com os filhos da gente, né? Porque, senão, a criança, ela parece que ela nasceu quando ela foi adotada pelo casal ou pela pessoa para quem ela foi adotada. E, às vezes, ela é adotada grande, com 4, 5, 6 anos. E daí para trás, o que aconteceu? O que existia para trás? Porque ela pode até ter uma lembrança, mas ela não tem a história. E as questões da adoção é muito interessante, porque o problema não é a adoção, o problema é a lacuna, é o vácuo que fica da onde eu vim, por que eu estou aqui, por que eu saí, né? Por que eu saí de uma família e foi para outra. Ela se adapta perfeitamente à outra família, né? Mas ela precisa ter essa continuidade, né? Senão parece que ela apareceu do nada. Então, a questão da orfandade, eu acho que pode ser tratada da mesma forma assim. Mas, de novo, quem que tem que ser treinado? O adulto. Porque é o adulto que vai contar para a criança o que aconteceu. E ele tem que contar de uma forma decente, de uma forma que não traga mais sofrimento, né? Que não seja triste, que não seja, sabe, uma coisa de dor, uma coisa assim. Imagina uma criança cuja mãe morreu no parto. A mãe não morreu por causa do parto. As crianças que a gente tem aqui tiveram que fazer cesáreas de emergência para salvar a criança, porque a mãe já ia morrer mesmo, né? Mas então pensa, vai falar, olha, você nasceu, sua mãe morreu. Você pode fazer, você que fez por sua causa que a sua mãe morreu. O adulto pode falar isso para a criança, né? Então, assim, nós temos que pensar como que nós vamos treinar o adulto e garantir para a criança que tenha que ela saiba de onde ela veio, mesmo que seja uma criança muito pequena. Porque eu penso se eu morresse, tivesse um filho pequeno, eu não ia querer que eu sumisse, sabe? Que ninguém nunca mais falasse de mim, né? Então, assim, essas crianças pequenas, com os pais provavelmente são novos, vão casar de novo, a outra pessoa vai aceitar, ela vai crescer como filha, porque é isso que acontece. Ela tem que saber, eu sou sua mãe, realmente, pode me chamar de mãe, não tem importância, mas teve uma outra pessoa antes, né? Você não veio da minha barriga, você sabe, as coisas que se falam. Existiu uma pessoa, mostra a fotografia, né? Isso tem que ser tratado com naturalidade, não pode ser uma situação de dor, de sofrimento e de esquecimento, sabe? São coisas que a gente não fala, né? Não, mas o adulto tem que ser trabalhado para ele poder saber falar, né? Acho que é isso. Eu compartilho muito do que a Andrea fala, né? Lógico, eu vou sempre aplicando aqui a questão do migrante, que é com quem eu trabalho, né? Mas o migrante, ele passa por um processo de luto, né? Freud tem uma obra que ele falava sobre essa questão do luto, né? A Catarina, que é da psicologia, sabe muito melhor do que eu, né? Eu esbarrei na obra do Freud, de Freud, quando eu trabalhei essa questão no meu trabalho, na minha última pesquisa maior de doutorado, né? E eu digo que o migrante, ele vive esse luto também, né? É o luto do desarraigo, né? Tanto que eu, Rubens, acompanhando um pesquisador já de algum tempo, eu não uso o termo imigrante, também não uso o termo emigrante. Eu opto pelo termo migrante, porque eu entendo que toda saída, ela pressupõe um retorno, né? Então, eu entendo que todo migrante, ele quando sai da terra dele, do lugar dele, ele, no fundo, ele tem a intenção de que a terra dele volte a ser um lugar que ele possa voltar para lá, né? E a gente tem um exemplo bem simples nesse sentido, né? O caso dos migrantes nordestinos, né? Que vieram para São Paulo ou para outras grandes cidades, mas quando eles chegam na velhice, eles querem voltar para a terra deles. Não há quem os convença do contrário. São pouquíssimos os que ficam. E os que ficam, provavelmente ficam mais por um apego aos filhos e netos do que ao lugar. Eles já sofrem esse processo. Então, eu acho que, no caso do migrante, precisa ser trabalhada essa questão do luto.
mais ou menos, assim, metaforicamente, pensando nessa direção, né? E eu penso, viu, Catarina, no meu projeto agora, que eu considero o meu projeto maior, né, que eu acho que esse projeto maior, eu quero ter fôlego para uns 10 anos com ele, vai ser um projeto de muito sofrimento, muita dor, porque eu vou ficar mexendo com essas pessoas, né, em diversos espaços. Mas como eu estou pensando agora na virtualidade, no espaço, né, no cyberspace, né, na tecnologia, eu penso na construção de um memorial virtual, né? Eu penso na construção de um memorial virtual, mas um memorial que, num primeiro momento, assim, um pouco alinhado ao que a Andrea fala, é trabalhar a questão do luto. Como é que você trabalha esse luto do desenraizamento, que nunca se torna um enraizamento? Quer dizer, quem migra nunca cria raízes no outro lugar. Você não consegue apagar uma história, passar em favor de outra. Eu penso que, no caso da morte, agora aqui a morte literal também, nós fazemos parte de uma sociedade que ela não quer falar sobre a morte, ela não sabe trabalhar a morte, não sabe trabalhar o luto. E eu acho que isso causa muito sofrimento em todos. A gente quer, como disse a Andrea, nós somos de uma cultura do apagar a memória de quem se foi. E isso causa muito sofrimento para todo mundo, né? E as pessoas vão reagir de maneira diferente. Então, eu penso, pensando agora aqui na preservação dessa memória, eu vou conceber a ideia, já tenho visto alguma coisa nesse sentido, de construir um memorial virtual. E aí eu penso que, no caso, lógico que vou trabalhar com crianças e adolescentes também, me parece que a virtualidade pode ser um espaço para ele conseguir ressignificar essa ausência, essa perda, seja pela migração, num primeiro momento, e num segundo momento pela perda de alguém muito próximo da família, né? Vamos ver. No futuro voltamos a falar desse assunto, né? Olá, a todos, né? Nós temos alguns comentários aqui, não é, Catarina? Não sei se... Não temos muito tempo para todos, mas nós vamos deixar anotado, né? Inclusive uma fala, né, do Alexandre Soares, né, dizendo que ele que é adotado, né? Tem muito orgulho disso e que os pais adotivos fizeram um livro para contar sobre essa infância, né? Quer dizer, da mesma forma que a fala de vocês abre espaço para uma questão do sofrimento, da necessidade, né, da gente olhar para a infância, nós temos, né, no nosso próprio chat de conversa outras experiências que são satisfatórias, né? Eu acredito que, assim, a forma com que tanto o professor Rubens como a professora Andrea nos apresentaram as suas questões, as suas propostas, e para um grupo que está participando ou que depois vai entrar para assistir esse webinário, é uma forma de produzir pesquisa bastante interessante no sentido de mostrar que o objeto não está pronto, né? Quando a tese está terminada, quando o livro está terminado, você tem outra N portas para seguir, né? Então, eu acredito que a gente pode convidar a todos, né? Inclusive, se precisar, se tiver ideia, se quiser falar com um de vocês, escrever para o IAC, isso será atendido, e os próximos webinários, eles vão estar no site do IAC da Unifesp, né? E é sempre interessante para todos nós, porque os temas são sempre ligados com questões emergentes, né? No sentido de necessidade tanto da infância como dos outros objetos em si de pesquisa. Vamos fazer ao contrário, não é isso? Catarina, por favor, suas despedidas. Novamente, gostaria de agradecer pelo convite de debate e mediação.
pela experiência, pela partilha. Foram falas, tanto do professor Rubens como da doutora Andréa, né, muito necessárias e com muita sensibilidade, né? Embora a gente esteja falando de algo, né, que produza, né, sobre luto e melancolia, falar de modo sensível sobre isso nos torna mais humanos, né? Nos torna mais sensível para pensar, né, em como vamos garantir respeito e dignidade para esses corpos. Bom, acho que seria mais isso, né? Agradecimento. Acredito que esse tema ele não se esgote aqui, né? E que novas construções sejam feitas, assim, compartilho da mesma síntese que a professora Amália nesse aspecto, né? É algo que não se esgota, porque socialmente, né, a gente vai fazendo síntese sempre com o outro, em temas tão áridos e densos como esse, e fico à disposição para futuros debates. Rubens, por favor, as suas despedidas. Eu só gostaria novamente de agradecer a oportunidade, viu, Amália, pelo convite, né? Agradecer a Andréa pela pesquisa sensível, o trabalho sensível que tem realizado, né? Eu anotei aqui o seu e-mail e pode ter certeza que eu vou te perturbar em algum momento, tá? E as pessoas que também quiserem participar, entender um pouquinho mais do meu trabalho, eu estou à disposição, né? Eu não coloquei o meu e-mail, que eu não usei slides, né? Mas meu e-mail é simples, né? rubens.sa, é o último sobrenome, @unifesp.br. Pode entrar em contato, eu tenho a satisfação de poder trabalhar junto, né? Não sei onde vamos chegar, né, Amália? Nem como vamos chegar, mas nós vamos continuar trocando o pneu enquanto o carro roda, né? Obrigado, muito obrigado. Doutora Andréa, por favor. Eu também só tenho a agradecer, é uma oportunidade, quer dizer, é um trabalho de formiguinha, perto do que a gente tem aqui, que tem, né, tantas crianças e tanta coisa, você tentar atender 455 é quase nada, né? Mas são 455 que, se a gente não olhar também, vão ficar aí sem nenhuma, né? Sem nenhum cuidado. E, enfim, também estou muito agradecida, estou às ordens. Professor Rubens, professora Amália e professora Catarina, por favor, quem estiver ouvindo, né, a gente está numa fase de coletar ideias. Nós estamos aqui gestando ideias de como lidar, porque é uma coisa nova, surgiu agora, e as políticas que a gente tem não vão dar conta. Nós temos que fazer coisas novas. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, a vocês a disponibilidade, cordialidade de nos atender. Novamente agradeço à diretoria do IEAC pela oportunidade. E vou me lembrar, eu fui aluna, né? O bom de ser antiga, como eu, é que você vive parte da educação no Brasil. Eu fui aluna do Paulo Freire na PUC. E você me fez lembrar de uma fala dele, né? E quando você disse 455 são poucas. Ele, uma vez, terminou uma aula dizendo, né, em função de uma conversa que surgiu, que se a cada dia de aula a gente alcançasse a gente podia terminar a aula dizendo foi tudo bem, né? Então, 455 é um universo. Não é isso? E eu agradeço muito a todos vocês e até breve, não é isso? Até mais, então.